Porque melhorar a vida do endividado é a coisa mais fácil do mundo, né? O cara geralmente se endividou porque não tem controle. Quando ele se endivida, ele geralmente pega crédito no lugar mais fácil. O cartão de crédito tá na mão, o cheque especial já tá na conta. Aí ele pega pagando juros maiores, né? Quanto mais fácil o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Mas a gente percebeu que falta ainda o brasileiro tirar, né, a educação do papel, ou seja, saber a regra de ouro, né, gastar menos do que ganha. Poxa, eu imagino que todo mundo saiba. O ponto é, por que isso não se torna realidade, transformação na vida das pessoas? Existe uma componente, esta sim, que afeta o ser humano, que é o lado de como lidar com decisões. É o lado da psicologia econômica, é o lado do comportamento, né, diante do cenário. Então tem muito mais a ver com vida, com psicologia, do que necessariamente saber a técnica de como lidar com o dinheiro. É muito mais fácil se planejar para o futuro, só que o pessoal não se planeja e continua gastando mais do que ganha. E o Serbasi citou uma estatística que eu ia colocar aqui, que é da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, falando que a gente está batendo recorde histórico de endividados, praticamente 78% da população. Isso dá quase 70 milhões de pessoas. Pra gente bater, né? Pelo amor de Deus. Gente, são 70 milhões de endividados no Brasil. Isso aí é uma Argentina inteira, que são os 45 milhões de pessoas. Você soma com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile. É isso que tem só de endividado dentro do nosso país. E é tanta gente que isso virou comum, e o comum é tido como normal, porque melhorar a vida do endividado é a coisa mais fácil do mundo. O cara geralmente se endividou porque não tem controle. Quando ele se endivida, ele geralmente pega crédito no lugar mais fácil. O cartão de crédito tá na mão, o cheque especial já tá na conta. Aí ele pega pagando juros maiores, né? Quanto mais fácil o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Mas a grande maioria das pessoas recorre ao empréstimo para conseguir manter um estilo de vida que talvez deixou de ser compatível com a renda que tem, com a realidade que tem. Se você tem um apartamento, uma casa comprada com uma realidade em que duas pessoas estavam bem empregadas, estáveis, pré-pandemia, e um dos dois perdeu renda, perdeu emprego, aquela realidade tem que ser revista. O planejamento começa pelo redesenho do estilo de vida. Eu ia falar que isso é tipo dieta, né? O povo, geralmente, eles querem fazer a mesma coisa e resolver o problema. Eles não entendem que eles têm que fazer coisas extraordinárias para resolver um problema que é extraordinário. Não adianta tirar. Não adianta você fingir que vai acontecer uma coisa surreal, que você vai arranjar dinheiro do nada. Você vai ter que fazer coisas que vão além daquilo que você já fazia, né? Do que trabalhar, do que... deixar de comprar alguma coisa, você vai ter que sacrificar. Mas imagino que deve ser muito mais difícil para quem tem problemas mesmo de se endividar, é uma coisa mais compulsiva. É que é difícil você... Geralmente o pessoal que se endividou porque tá vivendo acima do que pode. Então isso envolve descer um degrau, né? Tem uma lógica que é muito poderosa, né? Que as pessoas acham que a gente vai dar dicas de como continuar fazendo as coisas, mas com mais economia. Vou economizar um pouco no plano de assinatura de TV, no telefone. Não, a gente propõe uma mudança no onde a pessoa vive para poder aumentar os gastos com qualidade de vida. Mas qual que é a lógica? O pessoal que está endividado, eles pensam que vão resolver só trocando de Netflix para Amazon Prime, que é mais tranquilo. Mas você citou a questão de que, olha, se você mora em um certo local, os colégios da região têm um preço, o seu círculo de pessoas usa um certo carro, e aí você me lembrou um pensamento do Sêneca, porque o ser humano, né, 2000 anos depois, é muito parecido com o que ele era na época do Império Romano. Ele citava, se não me engano, era no Sobre a Tranquilidade da Alma, ele dizia: como é triste a vida das pessoas que a duro custo conquistam alguma coisa que a mais duro custo ainda será mantida. E eu lembro de amigos meus do exército que economizavam pra caramba pra trocar de carro. O cara tinha um Palio, queria comprar um Honda Civic, aí economizou, comprou o carro. Aí quando ele compra, o IPVA é mais alto, o seguro é mais alto, a manutenção é mais cara, e ele só tinha a mesma fonte de renda. Então ele topou pagar todo aquele dinheiro em um bem que tiraria mais dinheiro ainda do bolso dele no final das contas. É o que eu chamo de efeito cascata. Na verdade, isso vale para qualquer bem de maior valor. Um carro... Vamos imaginar que você tem um carro popular, e esse carro popular, ele é mais econômico, tem menos imposto, menos seguro. Por ser um carro comum, você não faz questão de parar estacionamento quando vai para um evento social. Você tem um carro um pouco melhor, Exatamente. Então você vai ter um relacionamento diferente, mas um carro melhor vai te convidar a viajar mais. Você começa a incorporar hábitos que você não tinha. O mesmo vale para uma casa. Uma casa melhor recebe pessoas. Você vai ter mais convidados numa casa maior. Você comprou um apartamento com varanda gourmet, para fazer churrasco para os amigos. Então,
não é apenas 10% mais caro, é 10% mais caro, mas toda uma onda de encarecimento que vai da energia elétrica, aos insumos, aos hábitos que você tem. Então, na hora da economia, a mesma coisa. Quando eu proponho para a pessoa uma mudança no apartamento, olha, de 1.500 de aluguel, vamos para 1.400, não é R$100 de economia. Eu estou olhando no orçamento uma economia que pode chegar a R$500, R$600 no efeito cascata, até porque a questão de onde você vive. Você falou de hábitos sociais, dos filhos, da escola, mas provavelmente num bairro mais nobre, um bairro mais caro, o supermercado é mais caro que num bairro popular, a padaria é mais caro, o litro do preço do combustível, o quilo da fruta na feira é mais caro. Então o efeito cascata, ele realmente impacta o orçamento como um todo. E por isso a recomendação é não troca apenas o seu streaming, ou talvez nem precisa trocar, não deixa de fazer academia. Olha o gasto mais complexo, mais relevante do seu orçamento e uma única decisão trabalhosa, complexa, pode trazer toda uma série de economias que você talvez nem perceba agora, mas elas vão acontecer. Não, isso da academia, quando a gente morava em Realengo, no Rio de Janeiro, eu ia malhar com abadá. Aí. Regata chechelenta que eu tinha da época de solteiro ainda, tá lá 10 anos comigo, ia malhar assim. Aqui em São Paulo, quando mudamos pra cá, eu falei, não tem como. O pessoal vai muito bem vestido pra academia. Eu tive que comprar a roupa da Nike, alguma coisa assim, né, Baludinho? Fitness bonitinho. Acabou acontecendo que isso. Ele tem até hoje e nunca mais trocou, vale dizer. Até algumas que eu tenho até hoje. Porque você tá indo pra uma casa diferente, você tá indo numa sociedade diferente. Você tem que praticar um esporte, tem que se envolver com aquela nova sociedade, você tem que ter práticas de conexão. Então vamos radicalizar o enxugamento do imóvel para aumentar a verba para sair de casa, para estar com os amigos, visitar a família, compensar o desconforto que vem dessa sensação de perda que tem quando uma sugestão de redução do carro ou da casa é feita. Então tem uma lógica, de novo, comportamental, em que a gente tem que dar o prêmio no curto prazo para que a pessoa colha algo melhor no longo prazo. Particularmente no momento que a gente está vivendo agora, sim, o endividamento subiu muito, dado todo o contexto de pandemia, que a pessoa perdeu renda ou teve a renda diminuída. Mas o que chama mais atenção no momento é o nível de inadimplência. Esse sim aumentou, né? Numa economia crescente, a inadimplência era bem mais baixa do que o que a gente tem de inadimplência hoje. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo pagar a dívida. Mas o ponto que eu quero trazer nessa análise é: as pessoas, nesse contexto de que o endividamento sempre foi alto, no fundo, elas não estão sabendo lidar bem com o crédito. Né? Mesmo quando a gente tinha uma economia crescendo, as pessoas continuavam endividadas. Por quê? Quando você se debruça sobre o cenário, você vê que, culturalmente, as pessoas incorporam o cartão de crédito, aquele crédito do cartão ou o cheque especial, como sendo uma extensão do salário. Então isso é meio que cultural, até a despeito, né, do nível de renda que a pessoa tem. Então o que eu quero dizer com isso é que, tirado esse momento atípico que a gente está vivendo, em que a inadimplência subiu absurdamente, o brasileiro ainda não lida bem com o crédito, no sentido de que ele usa o crédito para financiar o consumo. Porque o crédito bom é aquele que constrói patrimônio. Poxa, se você faz um endividamento planejado para comprar um imóvel, não tem problema nenhum, né, você comprar um imóvel financiado, mas precisa de planejamento. O nosso erro é usar um crédito, normalmente o crédito mais caro, que é cheque especial e cartão de crédito, para financiar o consumo. Eu arrisco dizer que até o crédito que é usado para alavancar resultados, que é aquele que eu tomo para empreender, eu vou comprar uma moto, vou comprar um fogão, um equipamento, mesmo esse crédito está gerando um efeito oposto do que o público espera. Porque nesse momento o Brasil está muito endividado porque é uma consequência da pandemia. Perderam emprego, perderam renda, houve auxílios emergenciais, linhas de crédito que ajudaram bastante, mas não foi o suficiente para criar uma estabilidade no consumo. Então imagina que muita gente tomou dinheiro emprestado para começar a empreender, porque perdeu o emprego. Num país em que a nossa educação empreendedora é bastante rasa, então quem começa a empreender não é porque fez um business plan, né, viu a viabilidade do negócio, que vai atingir o break-even depois de 6, 7 meses. Não, eu preciso pôr comida na mesa. Exatamente. Tem esse trabalho que eu consigo fazer. A pessoa empreende e acredita que vai ter cliente, acredita que vai entregar o produto, acredita que vai fazer o serviço que vai ser bem recebido pelo cliente, que não vai ter que refazer. Como não tem experiência envolvida, esse planejamento falha muito, a pessoa está procurando o cliente, mas tendo que corrigir o problema do cliente anterior, o negócio não flui.
Se não flui, aquela expectativa de receita que tinha para pagar o crédito não acontece. Então, não só o crédito do consumo, mas eu acredito, e isso é uma percepção minha, porque não tem um estudo específico sobre isso, que até o crédito tomado para negócios não surtiu o efeito esperado, que era gerar riqueza, gerar renda para as famílias, porque as famílias não estão preparadas para lidar com a atitude empreendedora. O Flávio, ele é um exemplo de um cara que tomou crédito para empreender em uma época de juros até mais altos do que os juros de hoje e deu certo. E aí, quando ele conta a história dele, ele sempre pontua os porquês da decisão. Ao longo de episódio de 2 horas falamos disso. Só que se o cara só assiste Reels, ele pega assim, não, então posso tomar crédito pra empreender. Só que o Flávio é o cara que teve sucesso, né? Enquanto você tem centenas de milhares de outros que fizeram a mesma coisa e não tiveram. Só que esses não ficam famosos, não sentam num podcast pra contar a sua história. Mas como o pessoal só se atenta ao vencedor e não consegue enxergar o cemitério silencioso de quem perdeu, eles querem repetir a conduta. Só que tomar crédito aqui no Brasil é complicado. Então o Carlos citou um financiamento. Financiamento é a taxa mais justa, assim, né? Vamos colocar a mais baixa. Justa é a questão de percepção, mas é uma taxa muito mais baixa, até porque você tem um imóvel de garantia. O imóvel, como o próprio nome diz, ele não se mexe. Sim. Então ele pode ser tomado de volta. E aqui acho que o trabalho que vem sendo feito, né, como bem colocado por todos, né, por vocês, poxa, já fez com que a educação evoluísse muito, né? As pessoas têm mais acesso à educação do que, de repente, eu tive lá atrás, né, naquele cenário de hiperinflação em que o consumo ele tinha que ser curto prazo mesmo, não tinha jeito. Eu vivi isso, né? Então é muito difícil você se distanciar dessa cultura curto-prazista, porque era até uma questão de necessidade. Consumir para se defender da inflação. Exato. Era a única saída, né? Você não tinha um mercado desenvolvido como a gente tem um mercado hoje. Bom, eu diria que para começar a ajeitar a vida, eu tenho que ter uma dívida planejada. A pessoa está incomodada com o financiamento do carro ou com o financiamento da casa, está sufocando, ali eu consigo orientações para a pessoa começar a mudar. Uma pessoa que está endividada, já tomando empréstimo, porque o financiamento sufocou e aí não consegue pagar uma conta no fim do mês, é um empréstimo de R$500 no mês, no outro é de 800 e vai entrando numa bola de neve, eu não posso sugerir a essa pessoa que comece a melhorar. Eu preciso trazer um senso de urgência, como que comunicando a pessoa que, olha, tem uma notícia ruim, como se tivesse uma doença grave. Nós vamos parar uma sequência de decisões que você toma aqui, que fazem parte da sua vida, vamos estancar isso por um tempo, meio que querendo limpar a ferida, mas nós vamos fazer grandes sacrifícios por um período concentrado de tempo. E os grandes sacrifícios simultâneos. 3 elementos importantes: cortar gastos, fazer renda e vender coisas. Cortar gastos radicalmente. No nosso modelo de planejamento financeiro, a gente não propõe às pessoas que poupem para o futuro perdendo qualidade de vida. A gente vai focar primeiro em tenha qualidade de vida, lazer, bem-estar, porque esse é um projeto de longo prazo, tem que ter motivação. Sim. Para ter motivação, você tem que ter felicidade no dia a dia. No caso dos endividados, a gente põe de lado esse argumento. Não, você vai sim entrar num processo de sacrifício por 4, 8, 12 semanas, vamos negociar em família, vamos trazer todos juntos da família para esse sacrifício, levando ao extremo o conceito de minimalismo. Desrosqueia, tira lâmpadas, apaga a luz, desliga coisas, banhos mais rápidos, economiza água, mas vamos concentrar esse esforço. Vamos ver quanto consegue economizar em 2, 3, 4 meses. Mesma coisa com renda. Todo mundo merece o seu descanso, fim de semana, feriado, passeio. Vamos radicalizar, tentar fazer hora extra. O profissional liberal vai esticar a agenda de atendimentos, de carro por aplicativo, mas você vai aumentar a sua carga de trabalho também por algumas semanas. E ao mesmo tempo nós vamos ver de tudo que você tem em casa, do que você pode se desfazer, mesmo que temporariamente. Dá para tirar o micro-ondas e usar o fogão por algumas semanas? Pô, mas como que eu vou ver esse micro-ondas? Algumas semanas. Lá na frente você compra de novo um novo parcelado, mas nesse momento você vai fazer caixa e vamos tentar somar os efeitos. Quanto dinheiro eu faço cortando gastos, fazendo renda, vendendo coisas? Esse projeto que a gente faz num curto prazo de tempo, eu vou apresentar aos meus credores. Olha, banco, cartão, financeira, parente, amigo querido que emprestou dinheiro, estou fazendo o que eu posso. Vamos negociar? Se alguém que está assistindo já tentou negociar cartão, banco, fala, pô, mas eu pedi um desconto e não me deram. Mas lógico que não. Né? Você, alguns meses antes, assinou um contrato dizendo que queria empréstimo, concordando em pagar, chega um tempo depois e fala, dá para quebrar o contrato? Você não tem direito. Agora, quando você demonstra que está incomodado com a situação e que montou um projeto para fazer o melhor possível, você aumenta muito a chance de negociação. Mostrar boa vontade, mostrar o esforço, diferente de passar o pires,
aumenta a chance de você conseguir uma redução nos juros que estão crescendo fora de controle, porque o banco também quer resolver a situação. Então, esse é o processo. Planejamento, a gente sacrifica de forma concentrada, a gente negocia de forma concentrada, começa a quitar as dívidas com custo efetivo total mais caro primeiro. Em algumas situações eu não vou conseguir eliminar todas as dívidas, mas talvez eu substitua todas as dívidas caras por dívidas mais baratas. Eu faço um refinanciamento de carro, eu peço um empréstimo com imóvel em garantia, depois tirar o meu nome do cadastro negativado. Eu vou trazer um endividamento planejado para a pessoa, para ela conduzir por alguns meses e talvez continuar o processo para quitar num prazo não muito longo. Detalhe importante, sempre que eu proponho às pessoas um sacrifício, a gente calcula um tempo de sacrifício. Talvez em 3 meses eu elimine 75% das dívidas e consigo administrar os 25%. Aguenta 3 meses? Vamos fazer um sacrifício de 4. E com esse 1 mês de sacrifício você faz um evento para celebrar. Pode ser um jantar, um passeio, uma pequena festa, uma viagenzinha em família para você fotografar e pôr num porta-retrato. Um lembrete do fim daquele processo. Essa simbolização, você colocando um marco do fim do processo é muito importante para que você dificulte a retomada desse processo ruim. Você acaba com a bola de neve, você entra num processo controlado, tem uma vida financeira mais tranquila, mas acima de tudo, a família vai olhar aquilo no dia a dia e falar, lembra como estava ruim alguns meses atrás, ano passado? E você tende a manter mais disciplina quando você tem esses lembretes psicológicos do seu lado. E é fácil, nesse caso é o contrário da escada no mundo real, que é difícil subir, é fácil descer. Agora, na vida financeira é fácil começar a gastar mais e é complicado esse primeiro corte. Eu até notei aqui quando você diz sobre família, porque se alguém tenta mudar essa dinâmica numa casa que tem 4 pessoas e só um tá atento ao problema, ele vira o chato, né? É o cara que manda pagar a luz, é o cara que fala pro pessoal economizar água, é o cara que, fala, olha, em vez de viajar pra tal canto, é pro outro. Então lá atrás, quando eu comecei a investir o nosso dinheiro, todo mês eu sentava junto com a Malu, depois a gente passou um pouco mais isso, pra mostrar pra onde estava indo o dinheiro e quanto que ele estava rendendo. Pra ela ver, nossa, então o sacrifício que a gente faz é em prol de um ganho maior no futuro. Ela ficava alinhada comigo. Aí os meus amigos falavam, nossa, como é que sua esposa topa economizar? Eu falava, eu tô mostrando o que tá acontecendo. Então era muito diferente ter 2 pessoas com a mesma visão, ao contrário de 2 pessoas que estão brigando porque uma não sabe o que a outra tá querendo fazer, né? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.